Então, olha, eu queria passar a palavra ao Almirante Léo Ferreira, que vai lhes dar as boas-vindas em nome do grupo. Léo, por favor. Senadora, bem-vindo a bordo. É um enorme prazer, uma honra para nós recebê-la hoje, não só como mais um assistente que contribui com perguntas, com comentários, mas hoje a senhora será a estrela do evento. Eu tenho certeza que a senhora terá muito a nos dizer, muitas informações, opiniões, e nós vamos, com certeza, ter muito que refletir depois que terminarmos essa nossa reunião aqui. Eu conheço desde o tempo que, pouco tempo de comandante da Marinha, tivemos contato e eu sou aqui, gostaria de publicamente apresentar meu testemunho, senadora, da enorme contribuição que a senhora deu para a Marinha quando eu era comandante da Marinha. No Senado, a senhora estava sempre atenta, sempre preocupada, sempre ajudando e apresentando as opiniões inclusive, várias e várias vezes eu conversei com a senhora querendo uma orientação, e a senhora me ajudava também dando orientação, não era só a parte da atuação no Senado, mas muitas vezes eu procurei na senhora alguém que me ajudasse a refletir um pouco sobre um determinado problema. Nós fomos juntos para o Líbano, foi uma grande experiência, né? Passamos lá alguns dias, embarcamos na Fragata Liberal, a viagem toda em si foi muito boa, para mim inesquecível. E dali isso só consolidou uma amizade que eu prezo muito, que eu tenho muito orgulho, que é muito mais do que apenas uma relação profissional uma senadora da República com o comandante da Marinha, eu diria que é uma relação de profunda amizade e admiração. Então, obrigado por a senhora estar aqui hoje. Mas antes de passar a palavra para continuar, eu gostaria também, aqui neste grupo de personalidades em foco, apresentar uma homenagem ao almirante Moura Neto, que faleceu no dia 10 de fevereiro. Ele era um assistente assíduo, ele estava sempre presente aqui também, sempre atuando e foi comandante da Marinha por 8 anos. Eu recebi o comando da Marinha dele e sou testemunha da enorme dedicação, do empenho, da competência com que ele geriu os negócios da Marinha no período que foi comandante da Marinha. E revolucionou muita coisa, mudou muita coisa. Nós hoje temos uma Marinha que tem muito do dedo daquilo que o Almirante Moura Neto fez. Então, eu gostaria aqui, em público, em nome do Personalidades em Foco, apresentar a nossa homenagem ao Almirante Moura Neto. E agora vou passar a palavra para o orientador, o moderador, o Guilherme, e depois a gente continua conversando. Obrigado, senadora, pela presença. Bom, muito Obrigada, boa noite. comandante. Fico muito feliz, emocionada com as suas palavras também, especialmente lembrando essa memorável e inesquecível viagem ao Líbano com a Fragata Liberal na comemoração dos 10 anos de presença, com muito garbo e com muito destaque na Unifil, na unidade na fronteira entre o Líbano e Israel. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Personalidades em Foco. É com muita alegria que hoje nós recebemos a senadora Ana Amélia Lemos como a nossa personalidade em foco. Senadora de Lagoa Vermelha, gaúcha de Lagoa Vermelha, a senadora construiu uma carreira de destaque como jornalista, especializando-se em economia e agronegócio. Essa profunda leitura da realidade nacional a levou ao Senado Federal, sendo eleita pelo Rio Grande do Sul em 2010. No Congresso, a senadora teve uma atuação abrangente e estratégica como titular de diversas comissões. A senadora destacou-se de forma especial na vice-presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, também fez parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, também foi representante brasileira no Parlamento do Mercosul. E ao longo da sua trajetória pública, a senadora dedicou-se incansavelmente ao setor produtivo, ao desenvolvimento da agricultura familiar e à integração regional. O reconhecimento de sua contribuição ao debate público e ao Estado reflete-se nas mais altas honrarias que a senadora recebeu durante a sua carreira. Entre elas, nós podemos destacar a Medalha do Mérito Farroupilha, a Ordem do Mérito do Trabalho, no grau comendadora, concedida pela República Portuguesa, além das mais altas condecorações do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça Militar. Senadora Ana Amélia, é uma honra poder moderar esse evento e também ouvi-la. A palavra está com a senhora.
Muito obrigada pela apresentação, professor Guilherme. Eu fico honrada com essa moderação, que vai ser para mim também muito colaborativa. Obrigada pelas generosas referências. Eu queria, antes de começar a falar, eu queria fazer uma referência ao grupo Personalidades em Foco, dada a humildade que tem e a simplicidade que tem do nosso querido amigo Almirante Raposo. No ano passado, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados apresentou com um voto de louvor, aprovado por unanimidade, era presidida, então, pelo deputado Felipe Barros, do Paraná, esse voto de louvor ao nosso querido amigo Raposo. E esse voto de louvor pelos relevantes serviços prestados por ele à Marinha do Brasil e especialmente à área de defesa. Então, eu queria aqui endossar essa homenagem merecida, que certamente ele não daria essa informação, mas creio que para todo o nosso grupo, dada a relevância que ele teve na construção desse grupo que trabalhou, chamado Personalidades em Foco, e que tem uma projeção relevante na institucionalidade. Então, parabéns, meu caro comandante Raposo, meu caro amigo Almirante Raposo, professor da Escola Superior de Guerra, e parabéns merecidamente por essa homenagem. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado. Eu queria também endossar a homenagem póstuma feita pelo comandante Leão Ferreira, ao comandante da Marinha Moura Neto, que faleceu recentemente, então também as nossas homenagens. O nosso grupo nasceu, eu já considero meu também, o Grupo Personalidades em Foco, ele nasceu na pandemia, e nasceu como forma de uma comunicação das pessoas para discutirem temas que nos preocupavam. A saúde, em primeiro lugar, que era o caso da pandemia, mas ele permitiu abrir um espaço muito importante e relevante para uma discussão, eu diria, acadêmica, científica, política, institucional, de todas as áreas, área diplomática, política externa, geopolítica, e daquilo que acabou depois, com o fim da pandemia, acabou o grupo tendo uma certa paralisação, até porque o motivo era a pandemia. Ajudei também um pouco a contribuir para trazer o Romeu Zema, que é governador de Minas, no grupo, para fazer palestras, a Simone Tebet também, da mesma forma. Então, foi uma parceria exitosa de todos para construir um grupo eu diria, de pensamento, de difusão de ideias. Pois a pandemia foi embora, felizmente, e hoje nós estamos nos reunindo novamente por uma outra crise, não de saúde. Eu acho que a intensificação das nossas reuniões tem como origem a crise profunda institucional que o país está vivendo. E é uma crise tão profunda que nos deixa perplexos, sem saber qual é a resposta que temos para essa saída. Que saída teremos para essa crise, que envolve a um só tempo os três poderes da República e uma sociedade que olha para os poderes supremos, como a Suprema Corte do país, que está a nos envergonhar por algumas decisões, um executivo, às vezes, lerdo nas decisões, e, às vezes, eu diria, mais movido por um interesse eleitoral de uma reeleição do que propriamente pelos dilemas que o país está enfrentando, e por um Congresso que está também mais envolvido com um projeto eleitoral do que com as agonias que a sociedade brasileira tem, com problemas, especialmente na área da segurança pública. As facções, o papel das facções no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje se completa 18 feminicídios, 18 só no mês de fevereiro, 18 feminicídios. E um estado que se sabe de um estado desenvolvido, porém com uma inaceitável situação de violência contra as mulheres. E eu sempre digo, não basta uma lei para resolver esse problema. Se fosse assim, nós teríamos o trânsito mais seguro do mundo, porque temos o Código de Trânsito, a Lei do Trânsito, a mais rigorosa do mundo. E isso não faz com que o nosso país seja um país sereno ou tranquilo em matéria de trânsito. Pelo contrário, é um país que mata mais do que as próprias guerras. Então, não é um problema de lei, é um problema estrutural, eu diria, que vem da família, vem da base de casa, vai para a escola e transcende ao trabalho e a todas as nossas áreas de convivência. Então,
todos estamos falhando de alguma maneira, porque senão não teríamos esse grau de intolerância. E a violência é, eu diria, o resultado final desse processo de desamor, de desatenção às pessoas. A gente já não pede, a gente não vê mais alguém pedir desculpas, ou alguém dizer, por favor, deixa eu passar. Não, é todo mundo que quer vencer, chegar na frente, todo mundo atravessa o sinal, todo mundo não respeita o sinal, todo mundo, em termos exageradamente, mas muita gente ultrapassando os limites da regra legal. E isso está nos levando a uma situação absolutamente inaceitável. E a Suprema Corte tem contribuído decisivamente, o Poder Judiciário. Recentemente, um juiz em Minas Gerais acaba de absolver um homem de 35 anos que cometeu, eu diria, violência sexual contra uma menina de 12 anos, alegando simplesmente para essa decisão esdrúxula, incompreensível e inaceitável de que era uma relação consensual entre um homem de 35 anos e uma menina de 12 anos de idade. Então, não há nem lógica e nem razoabilidade e nem nada como se aceitar uma decisão dessa natureza. E isso apenas serve para estimular exatamente a questão da violência. Sem falar no crime organizado, que está causando no Brasil uma situação extremamente delicada e complicada. Mas aí, quando acontece o crime organizado, tendo esse fator de estar envolvido em negócios que são lavagem de dinheiro, como é a questão da área de combustíveis, entrando hoje com a lavagem de dinheiro no próprio transporte público, em outros setores econômicos, aí a gente pode entender como é que isso acontece. Acontece que é uma complacência e uma cumplicidade de autoridades que às vezes nos parecem insuspeitas, diretamente vinculadas e apoiadoras desse sistema. O caso Master está aí para nos mostrar exatamente as entranhas dessa relação promíscua de um setor privado que enriquece repentinamente à custa do sacrifício de milhares e milhares de brasileiros que colocaram as suas poupanças num esquema fraudulento operacional de um sistema financeiro que foi violentamente atacado por essa falência ou por essa intervenção do Banco Central, que até demorou para tomar uma decisão dessa natureza. Sem falar na questão relacionada às fraudes no INSS, que também estão sendo motivos agora de uma CPMI que está investigando, então, a participação de autoridades relevantes. Posso dizer aos senhores também que foi a autora de um projeto de lei que era do devedor contumaz. Eu posso, só não vou dizer os nomes das pessoas, mas são autoridades muito importantes que continuam tendo papel decisivo nas decisões políticas do país hoje. E essas autoridades, às vezes, do meu próprio partido, impediam que andasse o meu projeto que tratava do devedor contumaz, não daquele devedor que, por um acidente de percurso, ou por uma questão uma questão conjuntural, ele tivesse um problema momentâneo de pagar as dívidas. Não, nós estamos tratando de um projeto para a questão daquele devedor que é um sonegador contumaz, aquele que deve como quase uma religião, aquele que deve para ter vantagem sem pagar ao fisco aquilo necessário. Setores como combustíveis, como bebidas e outros estavam diretamente ligados a este esquema, pois foi muito complicado e no governo atual avançou e conseguiram agora, mas eu sofri muito, muito, e foi o primeiro projeto que teve para tratar dessa questão, para eliminar. E quem está nessa questão relacionada a esse devedor contumaz? Crime organizado, que fazia desse papel também uma forma de ganho ilícito, lesando não só os usuários, porque o combustível nem sempre era um combustível legal, era um combustível com misturas que podiam até afetar a segurança do veículo automotor. Então, isso eu dou apenas como exemplo da dificuldade que do ponto de vista legislativo, dessa convivência. Porque quando as autoridades maiores, que têm o poder de decisão, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, cometem essas, eu diria, irresponsabilidades nessas decisões, você não tem muita esperança de que a gente vai, num passe de mágica, melhorar o nosso país. A eleição é o caminho, mas nós estamos vendo que essa eleição vai continuar uma polarização, uma radicalização política, e a ideia de que uma terceira via, um centro, pudesse prosperar com candidaturas viáveis, governadores bem avaliados,
ela não está prosperando. Todas as pesquisas de opinião feitas até agora estão mostrando radicalmente que a ideia da terceira via não prosperou e não vai prosperar pelos números, a menos que aconteça um milagre, né? Mas mesmo que saiba que Deus é brasileiro, estamos tendo dificuldades de milagres aqui que nos dêem alegrias. Pelo contrário, temos problemas sérios com mudança climática, afetando todo o nosso setor agropecuário, especialmente a agricultura brasileira, em todo o país. Temos problemas sérios na área digamos, da falta de autoridade. Agora, comunidades indígenas estão mobilizadas lá no norte do país, lá em Santarém, ameaçando entrar e invadir, destruir uma unidade da Cargill, o Cargill, como queiram, que é uma grande empresa que trabalha com grãos, trabalha com commodities agrícolas, e a gente não vê nenhuma iniciativa da autoridade responsável para proteger o patrimônio público, ou especialmente o patrimônio privado no Brasil, dessa questão dessa violência. Então, são essas atrocidades, são essas questões, o que se viu também na COP30, lá em Belém, que foi uma invasão, que passamos uma vergonha internacional, com o que aconteceu lá, com falta de segurança, além de outras questões relacionadas à logística, que foi a realização da COP lá em Belém do Pará. Então, se buscou projetar o Brasil na área do meio ambiente, mas, digamos, a iniciativa acabou um tiro pela culatra, ou um tiro no pé, porque nós tivemos que dar mais explicações do que contar os resultados positivos de uma reunião muito importante que reuniu autoridades do mundo inteiro. Então, eu creio que nós temos ainda hoje, como fizemos lá na pandemia, que continuar discutindo aqui nesse espaço e em outros espaços para ver, afinal, que país nós queremos, o que nos espera o amanhã, quanto tempo, quantas décadas mais vamos ter. O México está vivendo, nesse momento, uma questão dramática, e o Brasil não está muito longe de viver a tragédia que o México está vivendo com o narcotráfico, a questão do embate entre as forças do Estado e o crime organizado, especialmente numa área terrível que é o narcotráfico, mas cujo comércio da ilegalidade das drogas é hoje o que tem um poder enorme, que está entranhado também em todas as estruturas de poder no mundo inteiro, não apenas no México, mas aqui no Brasil, está na Colômbia, está no Peru, está na Bolívia, em todos os países a questão do narcotráfico está presente. Então, é preciso também um olhar mais intenso. E a gente olha para o Congresso imaginando que o Poder Legislativo, com a sua responsabilidade de legislar, de discutir e debater os temas de interesse nacional, um pouco alheio, mais preocupados com o acirramento dessa questão político de radicalização ideológica, esquerda-direita, do que propriamente examinar e analisar os temas que preocupam o cidadão brasileiro, que está se sentindo indefeso diante desse quadro temeroso. O governo, por sua vez, também preocupado com certa, digamos, prioridade à sua reeleição, oferece um leque de propostas muito, eu diria, demagógicas em alguns casos, algumas, claro, com todo o apoio da sociedade, especialmente os beneficiados, a questão da redução do imposto, da eliminação do imposto de renda até quem ganha R$ 5.000, isso foi um benefício para uma classe média emergente. Agora, com a questão da jornada, a eliminação da jornada 6x1, trazendo um tema altamente, eu diria, de gosto eleitoral. Isso pega uma massa de eleitores, especialmente nos centros mais industrializados do país, mais economicamente falando, e, claro, isso vai criar também para a oposição uma dificuldade de como vai tratar desse assunto. Eu tenho dito que a oposição se sentirá tão constrangida que muitos oposicionistas vão votar a favor da proposta do governo, quer dizer, não é do governo, é de dois parlamentares, do senador Paulo Paim, do Senado, e da deputada Erika Hilton, da Câmara dos Deputados, e que o governo abraçou
com as mãos e as pernas, porque isso tem realmente esse apelo eleitoral. E o governo que atravessou aí uma maré baixa em relação à questão do enredo do carnaval, da escola de samba, com muito desgaste, a áreas que ele precisava de apoio, como as igrejas evangélicas, acabou o governo tendo que se abraçar numa bandeira que vai ser uma espécie de compensação à desastrada participação e a tentativa de fazer endeusar o presidente da República através de um enredo infeliz da escola de samba, que foi até desclassificado. Então, é uma série de fatores que estão misturados com a questão eleitoral. Então, ao longo desse período, até outubro, né, nós vamos estar vivendo e convivendo com um debate que vai, digamos, variar a onda, ataque ao Supremo. O ministro que saiu foi indicado pelo PT, o ministro Toffoli, de uma atuação absolutamente inaceitável, né, no caso do Banco Master. Agora, o ministro André Mendonça entra para suceder. A situação é tão extraordinariamente incompreensível que, neste ano de 2025, 2026, o que se discute também pelo atual comando do Supremo é um código de conduta. É uma coisa assim de a gente pensar, mas como? Agora lembraram que tem que ter um código de conduta para o Supremo Tribunal Federal? Então, a gente tem essa toda a perplexidade, a mim, pelo menos, assim que a gente procura tentar entender por que isso está acontecendo. É pela degradação das nossas principais instituições. É lamentável isso. Um país tão rico, com tantas oportunidades, com tantas possibilidades, é um país elogiado internacionalmente, um país com tantos ganhos, ganhando até uma medalha nos Jogos de Inverno na Itália, com a bandeira do Brasil. Que coisa orgulhosa isso, mas, por outro lado, nós contabilizamos tantos escândalos, tantas coisas erradas acontecendo no cenário político, no cenário jurídico, um tribunal de exceção, como escreveu uma articulista no jornal Estado de São Paulo hoje. Então, é exatamente esse negócio, e muito corretamente, tribunal de exceção ao abordar a decisão insólita, para dizer o mínimo, do ministro Alexandre de Moraes, relativamente à questão relacionada às fake news, e que ele chama para depor como investigado o presidente do Sindifisco, simplesmente por defender o trabalho da Polícia Federal, dos fiscais federais, dos auditores fiscais, dos responsáveis para que as coisas estejam sendo corretamente, por ter declarado uma inconveniente crítica, na visão do ministro Alexandre de Moraes, à atuação do Poder Judiciário, que se preocupa mais com quem está cumprindo o dever do que com o crime organizado. Isso foi duro, mas o mais duro ainda foi a reação do ministro da Suprema Corte na hora que a gente tem que defender muito, em todos os momentos, a liberdade de expressão. Afinal, o investigado, entre aspas, é o líder dos auditores fiscais, e do Sindifisco é o responsável por isso. Então, precisamos separar o joio do trigo e não confundir a sociedade com decisões absolutamente inaceitáveis e incorretas, no meu ponto de vista. Então, nós estamos vivendo exatamente esse momento de gravidade, de crise institucional, e que, lamentavelmente, também alcança todos os três poderes. E, para isso ser resolvido, temos que começar a pensar no que vai acontecer nessas eleições. E a nossa responsabilidade é procurar mostrar quem está perto de nós que, antes de escolher quem grita mais, escolher quem trabalhe mais, quem esteja mais, digamos, pensando nos temas nacionais, pensando no nosso dia a dia, no cotidiano, pensando na inflação dos brasileiros, pensando nos juros de 15% da taxa Selic, que é insuportável para quem está trabalhando e produzindo, e num país cuja produtividade é muito baixa. Então, enquanto isso, digamos, o Congresso trabalha exatamente de um lado diferente desse. É de um país que tem que ser mais paternalista, gastar mais, um Estado gastador, como é hoje, tendo um desequilíbrio fiscal, que é o que justifica a taxa de juros, né? Porque você tem que financiar essa dívida gigantesca do Estado brasileiro,
e aí não temos o conserto daquilo que precisávamos, um equilíbrio fiscal, mais honestidade, assustador. Mais de 1 bilhão de reais. Então, aí a gente, e absolutamente, é corporativo e um cartão secreto. Nós não sabemos aonde vai esse dinheiro. Estava lá aparecendo alguma coisa, construção, material de construção, iFood, entregas de alimentação, mas é muito dinheiro para não ter mais transparência no uso do tal cartão corporativo. Então, esses são os nossos dilemas. Não são pequenos, não. E temos que buscar um caminho conjunto, e entre esse caminho está essas discussões que a gente faz aqui no grupo Personalidades em Foco. Essa é a minha modesta contribuição hoje para nossa conversa. Nada, absolutamente, um pouco indigesta, mas temos que conviver com a verdade, não é, comandante Raposo? Senadora, muito Guilherme, a obrigado. palavra é sua. Muito obrigado pela exposição da senhora. Nós fizemos aqui, a senhora fez um raio-x bem complexo da atual crise política que a senhora mencionou, um ambiente bastante conturbado, um momento muito difícil. E pensando um pouco nesse contexto que a senhora contribuiu com a gente, eu gostaria de perguntar de que maneira essa polarização na conjuntura política e toda essa situação tão complexa, isso influencia na política externa que o país vai ter a partir do resultado das próximas eleições? Porque dependendo do encaminhamento que nós tomarmos, as opções estratégicas podem ser diferentes ou elas serão as mesmas? Qual é a leitura da senhora desse processo? Guilherme, olha, obrigada pela pergunta. A geopolítica é crucial aí para um país como o Brasil, que é um grande produtor de commodities agrícolas, grande fornecedor, o maior vendedor de soja para a China, para os Estados Unidos, e então é evidente isso nos interessa. Eu penso que, do ponto de vista diplomático, embora tenhamos lá um conselheiro do presidente bem mais à esquerda e com algumas ideias esquisitas, para usar um eufemismo, o fato é que não há como você sair de uma certa normalidade no campo diplomático para se entender com os principais parceiros econômicos que o Brasil tem. Acho que um dos pontos positivos do atual governo foi buscar, depois que a Casa Branca determinou o tarifaço sobre produtos brasileiros, num percentual bastante grande, ter buscado alternativas de mercado. Até porque é uma regra na área da economia que você não deve colocar todos os ovos num cesto só. Quer dizer, se você depende muito exclusivamente de um mercado como a China para vender soja, por exemplo, agora, em qualquer momento, a China já teve lá nos anos 80, eu lembro bem, era jornalista aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 80 a China inventou que uma carga de soja estava contaminada, e não tinha nada disso, não tinha, simplesmente, bom, só o que aconteceu? Com aquela decisão, o navio teve que voltar, dar marcha ré, e aí o que aconteceu? Os preços caíram por uma decisão unilateral do comprador. Por quê? Nós dependíamos exclusivamente da China nessas operações de exportação. Na época, o maior número, o maior volume. Então, ela determinava. Agora, da mesma forma, a China está trabalhando em aumentar a produção de proteína vegetal, reduzindo o uso de soja como matéria-prima. Então, se fizer isso, e dependendo do grau que essa utilização de uma proteína com menor quantia de soja, isso vai impactar sobre a nossa venda para a China. Então, por isso que as alternativas que o Brasil está tendo de fazer biodiesel a partir da soja, ou do milho, etanol a partir do milho, ele está criando agora, neste momento, já temos grandes empresas trabalhando, grandes grupos percebendo isso, mas para isso precisa ter informação, precisa estar sabendo o que está acontecendo no mundo para você direcionar a política de desenvolvimento interna no Brasil. Então, aqui no Brasil já está crescendo muito o número de projetos já instalados de etanol de milho, de biodiesel a partir da soja, que é para compensar exatamente esse desequilíbrio. E aí isso se chama o quê? Agregar valor. Isso ganha o país, porque você gera mais mão de obra, você usa mais tecnologia, você usa mais conhecimento, então você tem uma ativação melhor
do que você exportar a matéria-prima sem nenhum beneficiamento aqui. Mas por que que também, aí justificando, por que que o exportador brasileiro prefere exportar in natura? A China, por exemplo, tem uma política inteligente, claro, para ela. Se ela compra a soja in natura, ela não tem nenhuma taxação. Só que ela vai lá processar, ela vai agregar valor, e aí, a partir do momento que ela passa a ser farelo, se ela importar farelo, já começa a ter taxação. Mas, se for óleo, se for margarina, qualquer coisa, tudo isso, à medida que tiver, tem uma taxação diferenciada. Então, ou seja, ela quer a matéria-prima, então a matéria-prima não tem nenhuma tributação. Para quem vende, melhor, porque não vai ter, e o preço para ele vai ser melhor. Agora, por que que o brasileiro não agrega valor aqui dentro do mercado? Agora eu falei do etanol e do biodiesel, porém isso demorou muito. Não faz porque o custo Brasil é muito alto. É o custo de logística, é o custo de mão de obra, da falta de produtividade, de uma logística deficiente. Você não tem silo para armazenar grãos, você não tem estradas, você não tem ferrovias. Então, você tem uma logística cara, pesada, você tem uma burocracia estatal também para documentação. Então, ele não é estimulador para o empreendedorismo, para agregar valor. Tem uma questão tributária pesada também. O Brasil tem uma carga muito alta. Então, todos esses fatores inibem o empreendedor no Brasil a investir em agregar valor. E aí a questão da dependência, tanto a direita quanto a esquerda no Brasil vão ter que continuar no mesmo ritmo. Alternativas de mercado, buscar parcerias com outros mercados, acordos bilaterais como o Mercosul, União Europeia, vai demorar um pouco? Vai, mas vamos encontrar alguns caminhos para resolver isso. Agora, os conflitos são os mesmos. Assim como a Europa quer empurrar o vinho deles lá da Itália, da Espanha, da Alemanha, da França, para o Brasil, Portugal especialmente, o Brasil também quer proteger a sua indústria vitivinícola, que está crescendo muito, é florescente, está com alta qualidade de produção, é agregar valor, daí a nossa uva aqui. Então, mas tem essas, digamos, essas diferenças ou esses conflitos de interesse vão ter que ser resolvidos com uma boa conversa, com uma boa concessão de parte a parte, e aí vai depender muito da habilidade. Na área diplomática, tirando digamos, a assessoria especial que tem o presidente Lula em relação ao Amorim, os outros diplomatas brasileiros têm a visão mais pragmática, que eu diria que é o que necessita ter, mais pragmática. Também o Congresso está, através da Comissão de Relações Exteriores, com o Nelsinho Trade, lá, que é do Mato Grosso do Sul, está trabalhando adequadamente, está envolvido nisso, está fazendo a diplomacia parlamentar adequadamente para defender o interesse brasileiro, no caso, especialmente no Mercosul e União Europeia. Então, são esses passos, Guilherme, que eu acredito que esquerda e direita terão que continuar trilhando, independente da ideologia, porque o interesse é um só, você tem que defender o interesse nacional, senão de que nós vamos, qual vai ser o papel que nós teremos no futuro? Não sei, nós temos que ter a relevância sempre cada vez maior, e teremos através de uma boa diplomacia. Muito obrigado, senadora. É muito interessante ouvir a posição da senhora em relação a circunstâncias de Estado que, independente de quem venha, de cada governo, elas seguem como desafios e a gente tem enfrentado com certa serenidade e constância, mas também os desafios a partir de quem possa vir, no caminho na próxima administração. Muito obrigado, senadora. Eu gostaria de convidar todos aqueles que queiram fazer perguntas, por favor, se manifestem. Nós vamos fazer o possível para atender todos que queiram se manifestar. Com isso, eu passo para a próxima interlocutora. Por favor, professora Luísa, a palavra é sua. Guilherme, eu vejo o sinal da Luísa intermitente, a imagem dela acabou, apagou aqui. Então, passamos para o próximo interlocutor, sugiro, e então convido o Almirante Guilherme Opa, ela para fazer voltou, a hein? próxima pergunta. O sinal dela não. Ela está ali. Ah, ela está fazendo sinal que não. Siga, siga, siga na relação, Guilherme.
pode ser uma instabilidade aí da internet, né? Então, eu gostaria de convidar como próximo interlocutor Almirante Guilherme, por favor, a palavra é do senhor. Desculpe, o Guilherme, mas não sou eu agora, não. Está na sequência. Perfeito, É, ok. aí foi um apoio, porque é o mesmo nome, né? Aí foi para homenagear o mesmo nome do moderador, né? Quero Guilherme, homenagear mas aqui o eu Almirante consegui Guilherme. voltar aqui. Ah, Pronto, a perfeito. Luísa já entrou Então, de novo. Vai. com a Pronto. palavra, então, a Luísa, por favor. Boa noite, senadora. Boa noite, Parabéns. Luísa. Tudo bom? Parabéns pelas Tudo. palavras. Sim, elucidou muitos pontos, né? Eu já estava com uma pergunta meio pronta antes de começar, mas a senhora iniciou exatamente no que eu queria falar, sobre o aumento de casos de feminicídio, né? Que tem assustado, me assustado muito, né? Também por ser mulher, por ter filha mulher. E tem sido um ponto muito sensível, assim. E queria. Tem alguns estados que já fizeram algumas iniciativas, né, como o Botão do Pânico, como um aplicativo. Tem um outro estado, que eu não lembro agora, que botou a tornozeleira eletrônica, né, nos agressores que foram colocados. Eu queria saber da senhora o acho que os candidatos desse ano deveriam colocar isso em pauta, né? Um debate público, porque, como a gente viu, né? Até mesmo a senhora falou, não adianta nada ter uma lei forte, ter um julgamento, né, de Minas que absolveu aquele caso de estupro de vulnerável. Então, acho que eles têm um caminho longo por aí. Acho que o fato também, né? Acho que ficar até um pouco empolgada, porque a senhora é uma mulher no meio de tantos homens, né, na política, que talvez se tivesse mais mulheres lá dentro, poderia ter um cenário um pouco melhor. Mas eu queria saber mais da senhora se algumas políticas públicas já têm isoladas em alguns estados, poderia ser uma coisa mais nacional. Enfim, o que a gente pode fazer, além de leis que a gente sabe que nem sempre são cumpridas, mas o que de fato a senhora acha que pode funcionar? Luísa, eu acredito que você precisa fazer uma revisão de padrões, como é que é o nosso relacionamento em casa, com os filhos, com os adolescentes especialmente, em que as redes sociais têm um poder extraordinário, tem mais violência na rede social do que pacificação, ou divertimento, ou entretenimento sadio. Então, eu vejo que acompanho, tem que ver. Você viu que o Felca, aquele comunicador, descobriu até, e foi agora, acabou de ser preso e condenado, quem ele denunciou pela gravidade dos crimes cometidos. Esse tema vai ganhar espaço porque eu chamo de as leis casuísticas, é o casuísmo. Apareceu, você vê que a população está envolvida, aí o parlamentar vai começar a fazer discurso. Só que esses discursos são ineficazes, o discurso fazer, vou fazer uma lei para endurecer. A Lei Maria da Penha é muito completa, a Lei Maria da Penha é uma coisa verdadeira. E tem gente, acredite, cara Luísa, tem gente dizendo que ela nunca recebeu um tapa na cara. A mulher que recebeu um tiro e ficou paraplégica, ficou com deficiência para andar. Então, você vê a neurose que você tem em relação a aspectos em relação à questão da segurança. Bandido bom é bandido morto, não é essa a tese. Você tem que não deixar acontecer o crime, não deixar que a pessoa mate, que a pessoa valorize a vida. E nós estamos perdendo referências. Acho que aí é preciso um esforço conjunto das igrejas. As igrejas evangélicas cresceram muito no Brasil. Até porque a Igreja Católica acabou ela se direcionando mais assim a uma atitude mais de esquerda, mais uma visão mais teoria da libertação, lá do Padre Chardin, aquela coisa toda, e acabou afastando alguns católicos da Igreja, indo para as igrejas evangélicas. Daí o sucesso do investimento. Então, essas unidades, essas pessoas que têm capacidade de mobilização, e essas instituições, a instituição religiosa ou a escola. Agora, quando você leva esse tema para discutir, o magistério, especialmente no setor público, não quer saber, não, isso é mais carga de trabalho, mais isso, mais aquilo. Você tem que encontrar
encontrar um caminho. É um trabalho coletivo, não adianta o governo fazer uma lei, botar mais recurso para ter na delegacia, se ela funciona das 2 às 5 da tarde, com horário de. Essas mortes, essa morte de uma ex-vereadora, que é até amiga, conhecida do mesmo partido meu, ela foi morta na casa dela. O ex-marido entrou, o filho dela, um filho de 20 anos, é autista. E ele entrou, trancou o filho e a namorada no quarto, trancou a chave, estavam trancados, e foi e matou a mulher às 3 horas da madrugada. Quer dizer, ele tinha a chave da casa. Ele era o pai do menino, ex-marido e tal. Entrou na casa, matou-a e se cometeu suicídio. E se degolou. Então, para você ver o grau da neurose mental que uma pessoa chega nesse ponto, como aquele lá de Tumbiara, em Goiás, que para ferir a mulher matou os 2 filhos adolescentes e se matou. E há também um efeito que eu digo, efeito contágio. O efeito contágio antigamente havia proibido você anunciar suicídio. Então havia muito negócio de suicídio, não falar, para não estimular. Então, hoje você vive as pessoas com depressão, vive as pessoas estressadas, vive assim, e aí a violência vem como decorrência disso. Então, nós estamos também uma sociedade doente que precisa rever esses critérios de como é que nós estamos nos tratando. E as mulheres também uma educação, um entendimento, não do afastamento, e a justiça está falhando muito, porque mesmo mulheres com medidas protetivas, eles não executam a medida protetiva, não dão a proteção integral que ela precise. Então, é isso que está acontecendo, entende? Então, se não houver um entendimento de todas essas áreas que têm uma influência na educação, as igrejas evangélicas, vê a capacidade de mobilização que elas têm, né? Pegar todo esse grupo de influência das escolas, especialmente as escolas privadas, as escolas religiosas, de cunho religioso, pegar a escola pública, que é onde tem muito a periferia envolvida, porque a escola pública é exatamente da classe que não pode pagar um colégio privado, então unir todos em nome de uma causa comum, o respeito dentro de aula. Quantos professores são agredidos? Quantos adolescentes se invadem? Você já viu quanto crime que aconteceu em escola matando o colega ou ferindo o colega com um canivete, com uma arma? Então, em todos os ambientes, não é só no marido e mulher, você está vendo um aumento da violência. E esse efeito, as redes sociais, na medida que divulgam muito, vai acabando levando as pessoas a uma espécie de influência sobre o aumento da criminalidade. Não tenho dúvida de que isso acaba influenciando o comportamento das pessoas. Obrigada, senadora. Senadora, muito obrigado. A importância desses fatores todos da educação, mas principalmente da seriedade que nós devemos tratar a violência contra a mulher, é algo que precisa ser mais bem debatido, mais bem encaminhado no país. Como a própria Luísa mencionou, a presença da senhora entre os parlamentares, entre os pensadores da política contemporânea, eu acho que vão muito nesse caminho, de nós entendermos melhor os caminhos para poder fazer os ajustes corretos. Com isso, eu gostaria de fazer a pergunta se o almirante Silva Lima gostaria de fazer a pergunta. Ele levantou a mão, nós ficamos aqui com dúvida. Isso, eu Bom, gostaria, se possível. por favor, almirante, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, senadora. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação da senhora, o que já é normal em todas as atividades que a senhora participa. Eu vou tentar ser muito rápido em relação à vulnerabilidade institucional que a senhora mencionou, que todos nós constatamos. Eu vou citar 2 medidas que, volta e meia, são apontadas. Eu gostaria que a senhora desse o seu juízo de valor sobre elas. A primeira é não reeleição dos cargos que contêm eleições majoritárias, leia-se, presidente e governador. E a outra medida é tempo de mandato para cargos dos tribunais superiores. O que é que a senhora imagina? STF, ou no caso STJ, e por aí vai. Essas 2 medidas em relação à não reeleição de alguns cargos e tempo de mandato nas altas cortes. Qual a posição da senhora em relação a isso?
Nossa, o senhor me dá um prato cheio, viu? Obrigado. Comandante Silva Leão, muito obrigado. Eu vou começar pela segunda. Eu fui relatora, veja só, eu fui relatora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal em 2017. Eu reuni mais ou menos 12 emendas constitucionais que tratavam do tema da composição da Suprema Corte e limitando o tempo de permanência de um ministro no Supremo Tribunal Federal. E aí fazendo um cotejo entre o mandato do presidente da República, de um governador, de um senador, que é de 8 anos. Eu fiz esse relatório fazendo uma compilação dos mais ajustados dessas emendas que apresentaram os senadores, entre eles Cristóvão Buarque, senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, e outros tantos, naquilo que era compatível. Então, limitando a 10 anos, improrrogável, tá? Improrrogável, e a indicação para não retirar a competência que está na Constituição brasileira hoje do presidente da República de fazer indicação ao Senado Federal, que é o que aprova, faz a sabatina na comissão e aprova no plenário, e limitando a 10 anos, como eu disse, e sem possibilidade de prorrogar. E a indicação seria de uma lista formada por um indicado do Supremo, um indicado do STJ, um indicado do TST, dos tribunais superiores principais. Tirei o TSE, porque o TSE já tem 3 ministros que são do Supremo, então teria um peso, digamos, maior. Então, tirei o TSE por conta disso. Procuradoria-Geral da República, uma indicação. Defensoria Pública da União, uma indicação. OAB, uma indicação. E Associação dos Magistrados Brasileiros, representando a primeira instância do Poder Judiciário brasileiro, e os juízes federais, a JUF, uma indicação. Essa lista desses nomes indicados por cada uma dessas entidades iria para o presidente dessa lista mandaria. Então, ficaria muito menos político, 10 anos a permanência do ministro ali dentro, e daria mais compatível com tudo que aconteceu. Isso em 2017. Nós estamos em 2026. Ele foi aprovado na CCJ, o relatório. Foi aprovado. E muitas vezes pedia ao presidente do Senado de então, senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, para colocar em pauta, porque é o presidente que tem o poder de colocar em pauta uma matéria que a comissão especializada na área tinha aprovado. Então, só restava colocar em pauta da votação no plenário do Senado. Aí, eu suspeito, mas tenho certeza, das famosas audiências auriculares entre os ministros da Suprema Corte, que estavam chegando ou que estavam esperando um pouco tempo de sair, mas valeria só a partir de um determinado ano, não teria eficácia para os direitos dos que estão. E o próprio senador Eunício Oliveira impediram dessa matéria entrar em votação. Pois agora fico feliz de ver que o presidente da República já falou em 10 anos de mandato para ministro da Suprema Corte, sendo que uma boa parte que está lá foi indicada por ele. Os últimos, pelo menos, também foi indicação dele, o próprio advogado. Então, é exatamente muito importante a colocação feita pelo senhor sobre essa questão da integração da questão. Também sou favorável, como o senhor falou, de fim da reeleição. A reeleição, eu até me lembro quando a emenda da Constituição foi apresentada, era candidato Fernando Henrique Cardoso, e eu lembrei para ele, né? Foi lá, ele tinha saído da chancelaria ou do Ministério da Fazenda para ser candidato, e ele defendendo, e eu disse, não, mas o presidente, o candidato que vai à reeleição, ele tem toda a máquina na mão. Ele tem a máquina, ele tem uma competição desigual com quem vai concorrer com ele. Ele pode, né? Ele pode continuar no cargo, se não se desincompatibiliza, continua disputando a reeleição, como é o caso agora do presidente Lula. Quer dizer, os outros candidatos, ele tem o jatinho, tem tudo. Digamos, incompatível, então, do ponto de vista da disputa eleitoral, que um candidato à reeleição dispute, os outros candidatos estão em desigualdade. E isso é democrático? Eu acho que não é democrático. Então, nós estamos mantendo essa dicotomia, eu diria,
injustificável forma de reeleição, inclusive ele não se desincompatibilizando do cargo para isso. Então, ele vai ter que se desincompatibilizar, se estiver em qualquer cargo executivo, mas que seja candidato a deputado federal, senador, como eu fui, e aí também esse negócio. Também o próprio vice-presidente da República pode ser candidato em qualquer situação que ele não precisa se desincompatibilizar. Eu vou dar o exemplo, teve aqui falando para os senhores o general Mourão. Ele era vice de Bolsonaro, foi candidato aqui no Rio Grande do Sul, se votou comigo, casualmente, e aí, quer dizer, eu via quanto, né, eu dispunha de um fundo eleitoral limitado, e a disponibilidade que ele tinha de um staff para ajudá-lo, assessoria do gabinete, assessoria no Rio Grande do Sul, então é desigual. Não porque, mas ao viver na carne isso, percebi o quanto é, digamos, inconveniente para a democracia a falta de igualdade na disputa, nesse aspecto exclusivo. Então, especialmente no momento que você tem eu diria, uma polarização, é o discurso mais fácil que tem. É isso, aquilo, e aí você vence a parada. Então, eu queria agradecê-lo, porque tratou de 2 temas e são fundamentais. A gente aí permite isso o quê? Também a renovação. É muito bom para a democracia oxigenar. Então, não, se estiver bem, ótimo. Se ele estiver bem, o sucessor dele que se eleger e tiver cabeça e inteligência, vai dar continuidade. Porque se está funcionando bem, se o povo, se a sociedade que votou gostou daquele resultado, só se for muito alienado da realidade, o sucessor que ganhar a eleição não vai seguir minimamente, digamos, um escopo de uma política econômica adequada, uma área de política externa adequada e tudo mais, política social, controle fiscal, todas essas coisas, saúde boa, educação. Então, é simples continuar e melhorar. Nós não seguimos e pioramos. Então, é lamentável que a política não tenha entendido a missão real da política, que é exatamente melhorar a vida e ter instituições fortes, adequadas e corretas. Muito obrigado ao senhor pela oportunidade de mencionar isso, foi uma herança que eu deixei no Senado, mas, lamentavelmente, né, as chamadas audiências auriculares funcionaram dessa vez e anularam. O Eunício Oliveira não botou em votação. Eu que agradeço, senadora. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperemos que essas iniciativas rendam frutos, senadora. O tempo das instituições, às vezes, deixam a gente um pouco todos apreensivos, mas a gente fica feliz de saber que a senhora deu o passo importante para que isso pudesse ser começado a ser pensar de maneira diferente. Bom, como nosso próximo interlocutor, convido o almirante Liseu. A palavra está com o senhor. Boa noite, senadora. Satisfação Boa poder noite, falar com a Eliseu. Igualmente. senhora. Vamos levar o amigo novamente. Senadora, minha pergunta é um pouco mais pessoal. Também é de suma importância e eu queria saber quais são as suas pretensões. Eu acho que o Senado precisa da senhora, né? Hoje estamos no ano eleitoral, e eu sei que depende de ajustes em partido, uma série de ajustes, a sua vontade principalmente, mas eu gostaria de saber qual a sua perspectiva, primeiro, se a senhora será candidata e o que a senhora acha aí do retorno ao Senado Federal. Eu pensei que você ia me perguntar qual é meu time de futebol, viu, Liseu? Não me botar nessa saia justa. Obrigada, Liseu. Bom vê-lo e ouvi-lo aqui. Está participando da nossa conversa aqui. Olha, como dizia o Armando Falcão, o futuro a Deus pertence, mas a eleição está aproximando, e uma das coisas que eu mais gosto, me agrada muito pessoalmente, você faz muita falta no Senado. Então, isso para mim é gratificante, porque eu tive um mandato só, de 2011 a 2019, e trabalhei muito. Eu era a primeira pessoa a chegar no Senado e a última pessoa a sair do Senado. E em todas as comissões que eu estava, sempre presente. Uma vez nós tivemos uma sessão que foi até madrugada, tipo 3 horas da madrugada, era uma palestra para falar sobre o orçamento do IBGE, para a questão relacionada ao censo agropecuário,
Eu presidia a Comissão de Agricultura, e aí os colegas, não vamos fazer. Eu digo, não, vamos fazer a reunião às 8 horas da manhã. Saímos do Congresso às 4 da madrugada, porque era uma sessão do Congresso de votação de derrubada de vetos, e eu disse a ele, então, que eu ia fazer. E fiz às 8 horas da manhã, porque o convidado, que era o Paulo Rabelo de Castro, tinha ido do Rio de Janeiro para lá para exatamente participar. E fizemos a reunião e saiu o orçamento para ele, precisava do apoio político para o orçamento para realizar o censo agropecuário, que estava atrasado no mínimo 10 anos. Olha, um país agrícola não tem um censo agropecuário atualizado, dados, números. Então, foi feito isso. Apenas para dar medida do que, quando você se empenha em fazer as coisas, é como vocês militares, vocês são da Marinha, são militares, é a disciplina, é a regra, é a lei, é o que tem que fazer, tem que ser feito, não deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. Então, esse trabalho foi dessa forma. Agora, avaliando, Liseu, o cenário político tão radicalizado, e eu não sou uma pessoa radical, eu não consigo, me faz mal, entendeu? Eu tenho posições e tal, eu votei no Bolsonaro em 2018, me lembro do episódio, eu era candidata a vice-presidente com o Geraldo Alckmin, e fiz isso para ajudar no meu estado a candidatura do senador que foi eleito, está terminando agora, Luiz Carlos Reis, do PP. E eu entendia que eu devia fazer isso. Então, eu tinha uma reeleição garantida como senadora, mas preferia ajudar uma ideia de tirar ou ter uma oportunidade de fazer um governo de pacificação e tal. Deu no que deu, e eu fui secretária de Estado aqui. Então, não me arrependo disso em nenhum momento, Liseu. E agora vem de novo uma proposta. O jogo para o Senado Federal no Rio Grande do Sul já está posto. O candidato, serão dois candidatos apoiados pelo presidente, o Marcel Van Hatten, que é um deputado federal do Partido Novo, e o Stevens, aliás, um representante da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, que é deputado federal, muito combativo também, os dois candidatos ao Senado. E o governador do estado, Eduardo Leite, ainda não bateu o martelo, mas possivelmente seja ele candidato ao Senado Federal. Além disso, a oposição virá com no mínimo dois candidatos, que é pela esquerda, a ex-deputada Manuela Dávila e o ex-ministro da Comunicação de Lula, o deputado Paulo Pimenta. Então, é um cenário que tem um desenho de competidores muito fortes, com uma estrutura muito forte e tal. Então, o partido PSD, o Kassab, já pediu que eu se eu seja candidata a deputada federal para, digamos, ajudar a fazer digamos, uma bancada maior como puxadora de votos aqui no Estado para o partido PSD. Então, eu tenho que examinar muito bem esse cenário. Hoje já não tenho, digamos assim, aquela coisa da vaidade do mandato. Trabalhei muito, fiquei muito feliz com o trabalho feito no Senado. Há um espaço enorme de produção no Senado, na Câmara, mesmo na Câmara Federal, e acho que precisa mesmo de você ter parlamentares que entendam a realidade como ela é e não como se deseja ou se sonha, ou como se quer. E trabalhar sempre em cima de casuísmos, que não é o caminho mais certo. Então, eu estou tendo que examinar e avaliar exatamente quais são as chances para 2026, nessa disputa que está continuando muito radicalizada entre os polos extremos, esquerda e direita. Então, Liseu, realmente é uma decisão difícil e complicada a ser tomada. Bem, senadora, só sabe que tu só tem a nossa torcida. Temos aqui depoimentos do Almirante Léo Mas você, Ferreira. olha, Eliseu, se você votasse aqui no Rio Grande do Sul, você não vota, então não votei o teu Vou mudar o voto. título. Vou mudar meu Tá bom, título. tá bom. Não há mais tempo, não há mais tempo. Pois é. Não, esperamos que a senhora volte para a vida pública. Talvez seria ótimo no Senado, mas se não na Câmara. Eu acho que a senhora tem muito a contribuir e eu acho que no Senado seria o ideal, porque nós estamos precisando de um Senado um pouco mais com o seu perfil.
né? Que é Maturidade, né? Estado, Maturidade, Não, de maturidade. Estado, que pensa É, Estado, que pensa. E está precisando tomar algumas atitudes aí que não toma, né? Mas é. é, vamos ver. Bom, eu desejo então boa sorte à Por senhora. exemplo, eu concordo, já vou te dizer o que não está fazendo o que deveria fazer. Vou lhe completar o seu raciocínio. Você já é abrir impeachment de ministros da Suprema Corte. Eu estaria lá para fazer isso, viu, Eliseu, seguramente. É, bom, ou votar mandato, tem várias coisas aí que precisam ser Exatamente, também alterar o ajeitadas. sistema, né? Alterar o sistema ou, enfim, exercer o papel que o Senado Federal tem, já que é ele que sabatina os ministros da Suprema Corte. O ministro, eu estava lá, eu estava no Senado, quando entrou Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Roberto Barroso, Rosa Weber, e o último foi o Fachin, Edson Fachin, que foi a mais longa sabatina. Eu estava lá. 17 horas ininterruptas. É a sabatina para o Fachin, que agora está, surpreendentemente, criando o Código de Ética para o Supremo Tribunal Federal, e acho que ele está demonstrando uma atitude adequada na elaboração e na troca de relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senadora. Obrigada, Eliseu. Desejamos muito sucesso à senhora nas próximas etapas, senadora. Estamos aqui na torcida. Com isso, eu convido o próximo interlocutor, Almirante Léo Ferreira, com a palavra. Senadora, normalmente eu não faço perguntas, deixo para sair passando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. A senhora mostrou uma opção de mazelas, todas essas dificuldades. Aí eu pergunto, a senhora, o parlamentarismo ajudaria a diminuir um pouco essas mazelas que o Brasil enfrenta na área política? Ou que sugestão a senhora teria para aprimorar a política nacional em termos de sistema, de organização das instituições, que permitisse que o Brasil realmente saísse dessa crise que está desde sempre, né? Desde que a gente está sempre em crise. Qual sugestão a senhora teria para aprimorar e, especificamente, a senhora avaliar seu parlamentarismo? Olha, meu querido amigo Almirante Léo Ferreira, o parlamentarismo se deu bem em países de tradição democrática, de institucionalidade forte. Nós, na América Latina, não temos vocação para parlamentarismo. Nós somos latinos e gostamos de líderes, de comandantes que nos guiem. Claro que preferimos sempre aqueles que façam isso muito bem feito, com muita responsabilidade e com muita competência, pensando no bem do país e não no bem do seu partido ou do seu bem pessoal, do seu interesse, do seu grupo. Então, eu, do ponto de vista, eu sou viúva, meu marido foi um parlamentarista, mas a gente sempre discutia em casa, né, a questão da natureza da política. Nascido o Rio Grande do Sul e a Bahia foram os grandes defensores do parlamentarismo, né? Raul Pila, aqui no Rio Grande do Sul, os representantes do Partido Libertador, mas realmente um regime que prescinde de uma qualificação do parlamento. E nosso parlamento, sinceramente, não vejo preparado hoje, não sei se estará preparado amanhã, para um sistema de mando. Um parlamento que consome mais de 60% do orçamento com emendas parlamentares, sinceramente, não tem compromisso com o país, tem compromisso com o seu interesse, e esse interesse é estritamente paroquial. A emenda, o dinheiro, o recurso da emenda. Outra coisa, a questão do fundo partidário. Eu sempre fui contra o fundo partidário, porque é dinheiro que é sangrado de setores, por exemplo, ciência e tecnologia. Quanto à ciência e tecnologia, e o Brasil é um país que tem, especialmente na área da defesa, muito extraordinariamente produtora de pesquisa e de desenvolvimento industrial, a área de defesa é fundamental. Eu sou do Rio Grande do Sul, o maior fabricante de armas vendidas e exportadas para os Estados Unidos é daqui do Rio Grande do Sul. Então, eu sei quanto essa área tem. Hoje, nós fabricamos para o avião Gripen, os painéis, todos eles ultramodernos, sistema touch, são feitos aqui em Porto Alegre. Então, quanto a área de defesa tem e qual é o investimento para a área de ciência e tecnologia, de defesa dos organismos oficiais?
é muito menos, eu diria quase a metade do que é aplicado no fundo eleitoral. Então, eu acho que nós temos também que avaliar e reavaliar isso. Eu fui candidata numa época que a participação do setor privado era permitida. O maior financiamento da minha campanha foi uma instituição financeira. Não foi o Banco Master, que não existia naquela época, graças a Deus. Foi uma instituição, hoje ainda continua extremamente respeitada. Quando eu fui lá, uma sede em São Paulo, eu perguntei ao presidente do banco, eu vou falar, era o Banco Bradesco, eu sou gaúcho. Cheguei lá e perguntei para o presidente, o doutor Lázaro Brandão, que era o presidente, já falecido, por que ele estava me apoiando. Ele deu R$500 mil para a minha campanha, foi o maior valor que eu recebi na doação. E aí eu disse assim, o senhor não precisará de mim para falar com o presidente do Banco Central, o senhor não precisará de mim para falar com o ministro da Fazenda, o senhor não precisará de mim para falar com o presidente da República, a sua instituição é muito forte. Por que o senhor está me ajudando dessa forma? Quer dizer, o que o senhor quer com isso, né? A resposta dele me tranquilizou, ele disse assim, nós queremos, cara jornalista, melhorar a qualidade do Congresso. E as informações que nós temos a seu respeito são muito positivas. Ele tinha até um vice-presidente lá, Alcides Munhoz, que hoje está no Conselho de Administração, que é gaúcho. Então, me conhecia de televisão, aquela coisa toda da área econômica. Eu era muito amiga do Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, uma figura que eu grande, aprendi muito com ele, e era amigo do pessoal do Bradesco. Então, eu saí de lá confortada, porque quando eu disse isso, precisamos melhorar a qualidade do Congresso. Então, era a forma de você se relacionar com o setor privado sem obedecer ordem. E vou dizer mais para os senhores. Eu fiz uma lei, a lei que obrigava plano de saúde, olha só, a minha lei obriga, a lei está em vigor, plano de saúde a pagar e fornecer para os clientes de plano de saúde de planos mais altos a quimioterapia oral para o paciente que o médico recomendava esse tratamento para tratar de câncer. Esse projeto meu, essa lei minha, foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. E durante todo o trabalho, nunca, e o Bradesco é dono de um dos planos de saúde maiores do país, nunca, Almirante Léo Ferreira, nunca nenhum dirigente do Bradesco foi ao meu gabinete para dizer, senadora, esse seu projeto prejudica os nossos negócios. Nunca. Eu digo sempre que o diabo sabe para quem aparece. Então, certamente eu diria, o senhor deu a contribuição porque quis, mas sabia das minhas posições de liberdade de tomar decisões como essa. Eu não estava a serviço. Né? O senhor ajudou para melhorar a qualidade e fazer leis. Nunca me pediram para, digamos, ou argumentaram, ou fizeram qualquer movimento para torpedear a minha iniciativa. Então, eu quero dar esse depoimento para dizer que acho que hoje você deveria ter uma revisão sobre esse aspecto em relação à participação, porque, de qualquer maneira, há sempre contribuição privada, desde que é declarada e tal, e muita gente se expõe e quer fazer isso. E por que não fazer isso claramente, às claras, e não pegando o dinheiro do orçamento público para isso, como para as emendas parlamentares? Então, o Congresso, que para o sistema hoje parlamentarista, ele está muito, o Congresso está muito, eu diria, fisiológico, ele está muito preocupado com a sua base, com a sua reeleição, com a emenda, toma lá da cá, eu te dou dinheiro, você me dá apoio, eu te dou isso, você me dá apoio. Então, vai ver, e isso se presta também a um descaminho. O Delfim Neto costumava dizer, a cada R$100 que sai de Brasília, chega a 40 na base. Então, eu acho que a gente tem também, eu tive muito controle com as emendas parlamentares, para cuidar que o dinheiro chegasse no lugar, ajudava as prefeituras a elaborar os projetos adequadamente conforme o governo federal e os ministérios respectivos precisavam. E, às vezes eles tinham dúvida, porque tem prefeitura pequena, prefeitura média, que até não tem uma estrutura de assessoria jurídica ou técnica, ou de engenheiros, ou de economistas para ajudar. Então, a gente fazia isso também no gabinete para ajudar, para que não fosse perdido o dinheiro.
Às vezes eles perdiam por conta de não ter relatórios e projetos adequados. Então, é para ver que acho que o parlamentarismo realmente carece pela pouco comprometimento do Congresso com os interesses nacionais. Mesma vez a diferença, a dificuldade que tem hoje de você falar em voto distrital misto, que seria o necessário para você identificar, né? Um deputado é eleito por voto o Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de eleitores, então, desculpa, de habitantes, tem 6 milhões, 4 milhões de eleitores, não sei como é que nós estamos hoje, até tem que dar uma atualizada nos números, porque não tem o censo eleitoral, o último. E, então, como é que você vai fazer para atender um estado todo dessa quantia? São 487 municípios. Como é que você vai trabalhar se tiver só vinculado à sua Bahia e não aceitar o voto distrital? Porque aí seria uma região da campanha, a região Nordeste, a região Sul, a região Centro-Oeste, a região do centro do país, do estado. Então, o voto distrital misto ou o voto distrital seria uma boa alternativa para identificar a sua localização. Mas esse tema não passa no Congresso Nacional, porque ele fere os interesses dos parlamentares. Muito obrigado, senadora. Obrigada da pergunta, meu querido comandante. Torcendo aí, como Liseu, torcendo aí pela senhora. A senhora tem Obrigada, obrigada. Tem o que fazer. Não tem muita coisa ainda. Temos, mas a gente ainda tem muita faina pela frente. Mas a gente não pode perder a esperança, né, Almirante? A gente não pode perder a esperança e nem a possibilidade, o otimismo de a gente, se todo mundo se juntar, se todo mundo se abraçar, pelo menos aqueles que pensam assim, dessa forma, né, a gente consegue avançar. Pode ser pouco, mas é o necessário. Um pouco já é melhor do que nada. Obrigado. Muito bom aprender com o otimismo da senhora, senadora. É uma leitura aí muito bonita para nós que acompanhamos a política do lado de cá, né? Que a senhora sempre contribui aqui e já tem contribuído com outros campos de visão. Com isso, eu chamo o nosso próximo interlocutor, Almirante Jaime. Boa noite, senadora. Quanto tempo? Tudo bom? Tudo bom? Bom prazer em vê-lo novamente, comandante Igualmente, Jaime. senador. Senadora, eu vou agora fazer mais um campo de uma reflexão que eu queria dividir com a senhora, não tão otimista quanto a senhora, né? Porque eu fico sempre com uma interrogação, a senhora falou da sociedade algumas vezes, até que ponto a sociedade ela é vítima de tudo que está acontecendo ou ela é cúmplice, né? Eu fico sempre pensando, sem ter uma resposta definitiva, sobre o que aconteceu nos anos da Segunda Guerra na Alemanha nazista, né? A sociedade ela foi vítima ou ela favoreceu tudo aquilo porque estava tirando algum tipo de vantagem naquele momento, né? Eu vejo aqui no Brasil a nossa elite muitas vezes hipócrita e contribuindo para muito que está acontecendo, né? Há uma tendência, né, a querer culpar, às vezes, as classes mais pobres, porque são de esquerda, isso e aquilo, mas eu vejo a questão da Selic a 15%, ela é maravilhosa para muita gente que tem algum dinheiro e precisa trabalhar, né? A vida está uma maravilha, né, porque os bancos, né, o endividamento que o governo cada vez se aprofunda mais, para os bancos é maravilhoso, né? Então, aqui nesse fórum, nós estamos sempre recebendo pessoas que fazem esse diagnóstico, né, apontam uma série de aspectos, né, e ao cabo, ao fim e ao cabo, vamos ter fé, vamos ter esperança, mas só por aí eu acho que a gente não vai conseguir mudar esse cenário, né? Nós recentemente tivemos aqui um senador, e para mim foi decepcionante, porque e aí, vamos enfrentar? Vamos ter fé, mas com fé a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente tem, como a senhora falou, com atitudes, né? Quem deveria estar fazendo uma coisa, não está fazendo. Quem teria o poder de pedir um impeachment, não está. Então, até que ponto
é conivente com tudo isso por algum interesse, né? Então, é essa pouca esperança que eu tenho, diferente do seu otimismo, é porque eu vejo que justamente os segmentos que deveriam estar se mobilizando até falam alguma coisa, mas não fazem o que deveriam estar fazendo, né? Eu, nesse período do carnaval, eu não sou de carnaval, eu estive vendo alguns seriados, algumas coisas, alguns filmes, e eu vi um seriado da Era JK, né? E ali, o período dele, houve alguns problemas, e muitas vezes o povo na rua, né? Às vezes até quebrando alguma coisa, mas revertendo uma decisão do governo, um posicionamento de governo. Hoje a gente não vê mais isso, né? Nada. A senhora citou os indígenas, não sei aonde, mas está tão longe daqui, dos grandes centros, né? Dos grupos formadores de opinião, que a coisa passa ao lado, né? A senhora tem essa formação da senhora na área de jornalismo. A gente vê uma mídia que poderia estar atuando de uma forma realmente mais incisiva, e por motivos outros, né, só alguns pequenos segmentos da mídia ou alguma coisa de rede social que atua. Então, essas são minhas reflexões. Eu não consigo ter realmente essa expectativa de uma reversão, né? Tivemos agora eu estou aqui coçando a vista, porque eu estou com uma alergia aqui, a vista está irritada. Nós tivemos agora, lá na Índia, um discurso do nosso presidente. O Brasil está uma potência, né? O discurso dele, né? Nós estamos com pleno emprego, a economia está toda a máquina adiante, plena força, né? Então, e grande parte da sociedade acredita nisso, porque a gente vai nos shoppings, parece que a vida está normalidade, carnaval, blocos em todos os lugares do país, ou seja, esse paradoxo, né? Enfim, a sociedade é vítima ou é cúmplice? Eu não sei, eu fico com essa interrogação. Olha, que pergunta o senhor faz? Eu vou lhe dizer o que o senhor começou falando sobre a Alemanha, sobre a Segunda Guerra, sobre a atitude da sociedade apoiando Adolf Hitler. Por quê? Por um entendimento coletivo, porque ele vendia uma ideia na percepção da sociedade que era boa. Ele conseguiu convencer. Eliminou a mente dos cidadãos. Quando perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais. O que acontece na política é exatamente isso. Você consegue mobilizar positiva ou negativamente uma sociedade inteira. Mas você já pensou que ninguém chega no Congresso Nacional por sua própria vontade? Ela chega à composição da Câmara e do Senado, ou do presidente da República, chegam pelo voto popular. E quem é que tem o voto popular? A sociedade. Então, a sociedade tem a responsabilidade de fazer escolhas. E a escolha custa caro. A escolha tem um preço. Faz uma escolha errada, dá nisso. A absoluta descompromisso, o cidadão é eleito, senador ou deputado, e você percebe um alheamento do parlamentar com essas questões. Aí, por uma atitude, podia ser, mas ele está sendo republicano, ele está preservando as instituições, ele não quer fazer um requerimento de pedir o impeachment de um ministro da Suprema Corte, para não criar... Só não faz isso quem tem rabo preso, Almirante. É não ter medo dos togados da Suprema Corte, que hoje passam vergonha no país, não podem andar na rua, são vaiados. Então, a sociedade reage diretamente, porém, quando ela escolhe um senador ou um deputado, mas é mais um senador que tem autoridade e competência constitucional para destituir um ministro da Suprema Corte, ficam covardes, não assumem. E outros dizem, eu vou fazer, mas não fazem. Fica apenas, eu diria, propagandeando, fazendo um marketing eu sou corajoso, mas aí vem o próprio presidente do Tribunal, do Senado Federal, a autoridade que tem essa competência, e diz, nem que apareçam 81 pedidos de impeachment de ministros, eu vou colocar em pau.
Veja só. Então, ele já antecipa, porque ele tem na mão o poder, e ninguém destitui o presidente do Senado. Então, são as inversões de valores, e a sociedade fica aí. Mas quem bota o seu Alcolumbre, quem bota os senadores todos, quem bota é o eleitor. É a sociedade que bota deputado, bota senador, é ela que tem que, olha, eu me identifico com você, por isso eu quero que você faça isso, 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 e vai lá cobrar. Se o senhor perguntar para amigos seus, próximos ou distantes, em quem votou na última eleição, eu acho que poucos vão se lembrar, porque ele não exerce o que o eleitor deveria fazer, é uma fiscalização sobre o exercício do mandato daquele parlamentar que mereceu o seu voto. Não faz. Eu sei, não é assim. Então, a cumplicidade e a situação está assim porque a sociedade permite que esteja assim, porque o eleitor ele se preocupa mais, digamos, com benefício, com uma promessa de que vai acontecer isso, aquilo, ele vai ser beneficiado, ele vai ter um emprego para o filho e assim por diante para o cabo eleitoral dele, do que propriamente com as questões institucionais, que são as que nós estamos debatendo aqui agora. É o impeachment da Suprema Corte, é a alteração do prazo de mandato para o ministro da Suprema Corte. Eu só acho que deve mexer no mandato só da Suprema Corte, porque é a corte que trata da constitucionalidade, da constitucionalidade dos processos todos. Então, não há por que você tirar do exercício de vitalício, não é vitalício, porque com a lei da Bengala, a compulsoriedade para a aposentadoria aos 75 anos. Era 70 e aumentou para 75. Só para o Supremo, eu acredito. Os outros podem continuar, porque são processos normais, é um tribunal que não examina a questão constitucional. É a Suprema Corte que precisa. E ela tem sido, ultimamente, composta por indicações políticas, não por indicações mais técnicas. E a gente está vendo o que está acontecendo agora. Então, eu estou convencida de que a sociedade é cúmplice e ela, se não reagir de uma maneira efetiva, então, tudo que a gente falou agora, na educação, na questão das próprias igrejas e de tudo mais, não vai melhorar. E eu falei das igrejas, veja, as igrejas também estão falhando, porque nós temos uma bancada evangélica significativa no Congresso Nacional. Muito importante a representação. Partidos políticos ligados diretamente à igreja evangélica, mas elas não estão, eu acho que nas igrejas, nos cultos, não estão fazendo uma pregação no sentido, olha, gente, o bonito é ser honesto, é bom, a gente tem que temos que trabalhar, nós temos que defender. Não é preocupar apenas com o dízimo, é preocupar com a mudança de atitude, de respeito ao cidadão, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, a ter uma atitude positiva e respeitosa, que é isso que Deus quer, já que estão falando em religião. Então, exatamente acho que a sociedade está muito, muito afastada da responsabilidade que tem coletivamente para melhorar a qualidade da composição do Congresso Nacional, seja ele Câmara Federal, seja ele o Senado Federal. Só lamento não poder votar na senhora. Muito obrigado. Obrigada, Almirante, obrigada. Amigos bons é assim, a gente gosta muito, mas eu já fico feliz com a referência. Senadora, nós já chegamos ao limite do tempo e eu gostaria de consultar a senhora se seria possível uma última pergunta. Claro que é, com muito prazer. Para esse grupo, todas as exceções serão aceitas. Muito obrigado pelo prestígio, senadora. Então, com isso, convidamos o Felipe, que está com as mãos ali levantadas já tem alguns minutos. Então, Felipe, por favor, fique à vontade para dirigir a pergunta diretamente à senadora. O som está fechado. Guilherme, eu acho que ele não te ouviu. Eu tenho a impressão que ele está olhando para a câmera, mas o microfone está fechado. Felipe de Souza, a pergunta é sua. Eu estou com a mão levantada? Está. Jura? Mas pode abaixar, não há problema. Mas a pergunta é uma coisa. Com prazer. O nosso
país é tão dinâmico que, se a senadora fizesse a apresentação dela uma semana atrás, seria diferente da de hoje. Ou, se fizer daqui a uma semana, também seria diferente. Tantas coisas vão acontecendo, não é? INSS, caso Master, novo relator, e ela mencionou vários desses casos, né? E eu teria curiosidade, senador, de saber, nosso polêmico ministro Alexandre de Moraes, que antes a imprensa e a mídia elogiavam ele, elogiavam a atuação dele, e agora que ele está um pouco alvo, né? Resolveu atacar a alguns jornalistas que o defendiam, então ele está sendo criticado pelos que elogiaram antes. Quando ele atuou por causa do 8 de setembro, por causa do Bolsonaro. 8 de janeiro. 8 de janeiro, e do Bolsonaro. Então, agora, esses jornalistas que o defendiam começaram a mudar de posição e ver que ele, afinal, está adotando a mesma posição severa que atuou com aqueles, né? Com a mídia que o defendia. Qual é a sua visão disso, senadora? Bom, aí o senhor toca no ponto da atitude dele em relação ao julgamento de 8 de janeiro e especialmente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí é uma questão, nesse caso, não dá para comparar, porque o senhor me pergunta, o senhor toca que os jornalistas que elogiaram o Alexandre de Moraes agora condenam o Alexandre de Moraes. Uma parte, outra parte elogiou ele, agora ataca. Aliás, exatamente foi isso. Os que acharam que ele fez foi correto. Aliás, a revista muito conhecida, The Economist, colocou o Alexandre de Moraes como um herói da justiça e tal. Eu até fiquei surpresa, né, porque tem outras questões mais relevantes. E aí, depois, uma outra publicação internacional considerou a mulher mais influente do Brasil a Virgínia, a influencer Virgínia, né? Quer dizer, a gente está num país assim dessas coisas, né, dos extremos, tendo uma médica que descobriu aí uma cura para pessoas tetraplégicas, ela nem aparece. Então, nós estamos numa inversão de valor. No caso específico do Alexandre de Moraes, eu votei nele. Como eu estava ele foi indicado, ele era um especialista em segurança, foi secretário de segurança, ele foi indicado pelo presidente Temer para a Suprema Corte. E ele foi sabatinado por nós lá, como diz a regra, e as atitudes iniciais dele pareciam um ministro muito corajoso, muita independência e tal. Ele está pisando na bola agora. E fazem muito bem os jornalistas que elogiavam ele, que eu, por exemplo, aprovei ele. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não teria votado nele. Mas eu não posso adivinhar a cabeça do ministro antecipadamente. Então, a mudança de atitude, acho que a imprensa que está atacando o Alexandre de Moraes está fazendo muito bem. Tem que atacar mesmo, porque os absurdos que estão acontecendo não são aceitáveis, e especialmente naquele tema que é crucial, que é a questão da liberdade de expressão. Então, o senhor me pergunta se eu vou estar pensando a mesma coisa, porque sou jornalista, mudar. Eu mudarei de opinião se a situação que eu relatei aqui agora estiver diferente. Olha, não era bem aquilo porque o Brasil mudou, porque as regras mudaram, porque a sociedade mudou.
Então, eu tenho que ler e interpretar o que está sendo vivido naquele tempo, naquele corte da sociedade. Então, hoje a crise institucional é assim, é aguda, e é preciso aí examinar. Então, eu que votei no Alexandre de Moraes, acho que hoje não votaria se soubesse que ele faria isto, mas a gente não pode prever o imponderável, que é o caso desse julgamento. Terá que, em outro momento, em outra circunstância, ele teria tido a mesma atitude para fazer esses julgamentos? Quer dizer, é ele o alvo da questão relacionada ao Código de Ética. É ele e mais 2 ministros ali que estão com o Código de Ética. De um ministro que eu tinha resistência, que era o Edson Fachin, porque vinha com todo aquele repertório de que ele era ligado ao MST, que ele dava apoio ao MST, que ele era da esquerda, que ele vinha a serviço. No entanto, eu acho que ele está sendo prudente para defender a instituição, que é uma instituição que precisa ser defendida, para evitar, porque hoje eu, por exemplo, sou do Inter, do Internacional, torço para o Internacional. Eu não sei a composição do meu time. Claro que eu tenho a obrigação de saber da obrigação de quantos são os ministros que estão lá no Supremo Tribunal Federal, no meu caso. Mas agora, pega um cidadão comum, ele sabe quem são os ministros da Suprema Corte e não sabe quem são os integrantes da sua equipe de futebol, do time que ele torce. É exatamente essa, eu digo assim, essa massificação de informações relativa a uma instituição que devia estar preservada. Todo mundo devia olhar para lá como se estivesse olhando para um ícone, lá os ministérios, os ministros estão agindo corretamente. Não, hoje é enxovalhamento. A crítica que foi feita no Carnaval, à Suprema Corte, aos togados, foi péssima, foi uma imagem negativa. Então, o cidadão não acredita mais na justiça. E aí é que está exatamente o papel de ministros como Alexandre de Moraes e outros que levam a essa descrença, e nós não podemos aceitar. Então, fazem muito bem os jornalistas que elogiavam, porque ele era outra pessoa. Hoje ele é um juiz absolutamente comprometido, envolvido também. Quer dizer, como é que um juiz não se sente impedido de estar participando de um julgamento em que a mulher dele recebeu milhões e milhões de reais para consultoria jurídica com seu escritório? Como é que ele não se sente impedido? Como é que o senhor acha que um jornalista que antes defendeu ele vai aceitar isso pacificamente? Não, se não criticar essa atitude, aí está cometendo um erro. Aí não tem, aí é cegueira mesmo, então tem que mudar por isso. Se o senhor me perguntou, daqui a um mês, vamos falar um mês daqui, porque a política no Brasil muda muito. Então, daqui a um mês, a minha posição vai ser a mesma, a minha visão crítica sobre a situação que estamos vivendo será a mesma. Se tiver um milagre, que alguma coisa aconteça, que algum ministro lá da Suprema Coisa, eu vou embora, vou me afastar, vou embora, vou pedir licença, vou embora, como fez o Roberto Barroso, antecipou a saída dele. Eu votei contra o Roberto Barroso. O voto é secreto. O voto é secreto. E votei e subi à tribuna e disse, o voto é secreto, mas eu preciso explicar para os eleitores que me botaram no Senado, 3.400.000 eleitores do Rio Grande do Sul, e explicar por que eu votei contra esse ministro. Estou abrindo meu voto aqui publicamente. Primeiro, não tenho o rabo preso. Segundo, esse ministro, como advogado, orientou o ministro da Justiça da época, Tarso Genro, a não aceitar a extradição para a Itália, o governo italiano havia pedido, do terrorista italiano Cesare Battisti. Esse é o motivo pelo qual não voto nele, porque ignorar o papel... E ele, na época, o ministro Barroso tinha, como consultor jurídico, tinha dito que não dava para acreditar, imagine só, do sistema jurídico italiano, que é o berço do direito. Então, aí eu disse, votar contra e tal, por isso. Olha, nunca nos encontramos, muitas vezes, absoluto respeito. Porque eu acho que o diabo sabe para quem aparece de novo. Não é, eu fiz um voto absolutamente consciente, até hoje. E sabe quem devolveu o Cesare Battisti para a Itália? O senhor lembra quem foi? Não. Quem devolveu... Aí que veio a maior vergonha do Brasil. E aí, mais eu fiquei feliz com o voto negado que eu dei e disse publicamente. Quem devolveu o Cesare Battisti foi o Evo Morales, o cocaleiro,
que está preso lá, que foi impedido de ser candidato, presidente da Bolívia. Da Bolívia. Olha, foi preso, entrou na Bolívia lá, que não houve tal, e pegou, a Bolívia era extradição internacional, seguramente, não teve dúvida. Então, o Evo Morales, um esquerdista, entrega, e o Brasil nega a extradição. Vou lhe dizer, ali quando o Evo Morales extraditou ele para a Itália, aí eu disse assim, nossa, nós perdemos uma oportunidade, até em respeito às relações que nós temos históricas com a Itália. O Rio Grande do Sul tem uma imigração italiana extraordinariamente importante, que celebramos até porque ajudaram a construir esse Estado maravilhoso, mas o governo ignorou todas essas relações, ignorou até o princípio da institucionalidade jurídica da Itália, ignorou tudo. E o governo tinha 1000 razões para pedir a extradição. E o governo negou. Então, eu disse isso e quando eu fiz o voto, e acho que tenho a consciência tranquila. Ele nunca agora até antecipou a saída dele, depois deu aquela rateadazinha, perdeu a maneira. Quer dizer, o ministro não pode, no exercício do cargo, ter declarações políticas dessa ordem. Não dá para fazer esse tipo de declaração. É provocar a torcida. Aí vai levar chumbo, né? É isso, então, por isso, acho que você muda, claro, só quem não muda é poste, né? Mas mudar com uma razão, mudar por uma razão absolutamente compreensível, né? Mudou porque tem que ser mudado. Começou bem, errou, tem que pagar pelo erro. E ele está pagando um preço bastante. Não poder andar na rua, não poder andar de avião, ser xingado, isso é comum em político, né? Mas ministro da Suprema Corte, e está assim, ele não pode, tem que andar com um monte de segurança. Então, e merecidamente, desculpa, mas acho que é a reação da sociedade, que está acompanhando muito claramente essas atitudes. Certo. Eu agradeço, senadora. Muito obrigada pela sua pergunta também. Posso falar. Guilherme. Senadora, muito obrigado pela oportunidade da senhora compartilhar aqui uma noite tão agradável para todos nós. Foi uma satisfação enorme, vamos chegando ao final, e foi uma satisfação enorme poder ter sido um moderador da senhora aqui no Personalidades em Foco. Agradeço imensamente essa missão prestigiosa que eu recebi e a oportunidade da gente ter esse debate tão frutífero. Então, convido o comandante Raposo para poder fazer as considerações finais. Obrigado, Guilherme. Coube a mim esse prestígio, né, senadora? Que bom. Querido amigo. Eu não posso iniciar as minhas palavras senão as que de agradecimento pela senhora, pela lembrança da senhora de um mérito pessoal que eu obtive com a participação ativa da senhora em Brasília, e nós pudemos comemorar em evento pantagruélico, e aqui a senhora me recebeu com muita pompa, não sei se merecia, mas foi fantástico lá em Brasília. Todas as perguntas que eu já tinha alinhavado aqui, elas foram respondidas, tipo a votação para a Corte Máxima, a sua vontade política, o que me deixou extremamente satisfeito, porque não só o sul do Brasil, mas como o Brasil todo, a prestigia e a vê como uma mulher muito corajosa. Senadora, eu tenho esse privilégio de trocar algumas ideias com a senhora mais a miúde, e quem a conhece mais a miúde sabe que a senhora tem uma força no Sul, particularmente, e no Brasil, por consequência. As suas vontades antigas são prestigiadas. E se houve aqui perguntas tipo. Semana passada eu mudaria, será que semana que vem seria diferente? O que eu admito de forma inconteste, eu que conheço a senhora há um pouco mais de 6 anos, a minha opinião de 2020 e a de hoje só tende a aumentar.
Se eu votava na senhora em 2020, hoje eu votaria 2 vezes, 3 vezes. Eu faria campanha política para a senhora. Infelizmente, eu ainda estou no Rio de Janeiro, mas no que me couber, eu vou fazer isso. Eu agradeço muito, eu não tenho mais o que perguntar, eu agradeço muito à senhora o prestígio que a senhora dá desde o início, lá em 2020, continuando aqui 2026. Eu sei que a senhora não vai fechar as portas para nós. De qualquer forma, eu também deixo as portas do Personalidades em Foco aberto para a senhora, para qualquer necessidade. Felicidade para a senhora, muito boa sorte para a senhora e para o nosso Brasil. Muito obrigado pelo seu prestígio de estar aqui conosco, senadora. Quem tem que agradecer sou eu, a oportunidade de conversar com esse grupo tão seleto, que eu tenho grandes amigos, amigos que me deram a oportunidade, como foi o caso do nosso querido Almirante Léo Ferreira, de acompanhá-lo como comandante da Marinha, aquela missão extraordinária, para mim, histórica, que foi a visita ao Líbano, à fragata Liberal. Estar numa companhia do então ministro da Defesa, que nos deixou há pouco, Raul Junkman, que foi uma figura notável, que entendeu muito o papel das Forças Armadas, e em especial da Marinha. Então, a companhia que eu tive foi uma coisa, para mim, um aprendizado, né, durante os voos, a gente está trocando ideias, até tenho, por conta dessa viagem, um compromisso com o embaixador do Cabo Verde, porque foi a cidade de Praia que foi a base logística para o abastecimento do avião da FAB para a gente seguir a viagem, né? A gente saiu de Recife, paramos em Praia para reabastecer, depois fomos para Lisboa. Então, ou se não foi Espanha, pode ser a Madrid, não me lembro uma das duas cidades que a gente foi. E aí, então, isso ajudou muito a entender o papel das Forças Armadas, especialmente da Marinha, e depois também a oportunidade que eu tive, a convite da Marinha, que eu também agradeço muito, e por 2 vezes foi uma oportunidade extraordinária de conhecer a Antártica e o que é aquele misterioso mundo continental. A Antártica é um país continental, né? E tudo que aquilo está sendo feito, e quanta coisa se aprende. Aliás, eu, como gosto muito de viajar, eu aprendo mais em viagens do que propriamente lendo as coisas, porque a gente, como dizem os chineses, lá do Confúcio, ler uma vez, ver uma vez, vale mais do que ler 1000 vezes. Então, acho que tem uma sabedoria isso, né? Porque quando você vê, você mais do que vê, você sente o cheiro, você vê as cores nítidas como são. Não, por mais que você veja fotos da Antártica, se você não tiver a oportunidade de chegar na Antártica, como nós tivemos que chegar lá, você não vai ter ideia do que é aquele continente. Não vai ter ideia do desafio que é a Marinha manter aquela estação e fazer o que ela está fazendo lá, em nome da ciência, da pesquisa, que beneficia o Brasil e os brasileiros. Então, é exatamente por isso que essas oportunidades para mim foram maravilhosas. Então, eu aproveito aqui a renovar o agradecimento ao nosso comandante Léo Ferreira e a toda a equipe, Raposo, a você que eu já posso chamar de, né, não tirar o senhorio, né, comandante, almirante, não, é o amigo, Raposo, amigo todos, o Zótolo também, o Liseu, todos que a gente conviveu. Foi uma coisa um grande aprendizado, uma escola, para mim uma escola. Então, muito obrigado, eu que agradeço, estarei sempre junto quando me chamarem, vai ser um prazer, e também participar das próximas conferências, que vocês sempre convidam pessoas que nos trazem mais conhecimento, mais informação, para que a gente possa também ter uma formação de opiniões e de tomar posições adequadas ao tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, senadora. Léo, a palavra é sua. Senadora, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma noite agradabilíssima, interessantíssima, como eu bem imaginava, vai nos provocar muitas reflexões. Quero desejar à senhora muito sucesso em nome de todo o grupo, e com a certeza que a senhora estará conosco de vez em quando, participando e contribuindo com suas observações e perguntas. Felicidades para a senhora, tudo de bom. Obrigada. Todo o grupo aqui, e até uma próxima oportunidade. Felicidades, senadora.
Obrigada, meu querido Salva comandante. de palmas para a Obrigada. senadora. Obrigada. Eu não Obrigada. vou perguntar qual é seu time, porque isso a senhora já falou no meio que é o Internacional, e aí? Mas eu torço em São Paulo para o Palmeiras e no Rio de Janeiro eu torço para o Botafogo. Ah, bom, mas era melhor que eu ficar só no Internacional. Quando chegou no Botafogo, não vale a pena. Deve ser flamenguista. Deve ser flamenguista. Tá bom, gente. Muito obrigado a todos.